Obrigado. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, eu vou ler para vocês na versão da mensagem, que diz assim: um dia Jesus estava orando num determinado lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar. João ensina os discípulos dele. O pedido deste discípulo, que não é mencionado aqui por Lucas, quem foi que fez este pedido, de certa forma deve ser também o nosso pedido diante do Senhor. Como eu já disse para vocês, nós temos muitas dificuldades nessa questão, no quesito oração. Há ainda uma ideia impregnada no meio do povo de Deus, que a oração, ela é a válvula de escape para Deus solucionar os problemas da minha vida, para Deus me dar uma resposta para algo que eu preciso, para Deus simplesmente atender o meu pedido. E a gente percebe que a vida de Jesus, que foi uma vida de oração, e ele tinha um ministério importante, mas ele desenvolvia essa vida de oração. Se nós entendemos que Jesus era Deus homem, teoricamente, ele não precisava de oração, de uma vida de oração. Mas ele nos deixou exemplo de que a oração é muito mais do que uma lista de pedidos. A oração é nós nos derramarmos na presença do Senhor. É conhecermos o Senhor. É experimentarmos o Senhor. Por isso que nós temos trabalhado essa ideia de desenvolver uma vida poderosa de oração, com o intuito de que você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, na sua casa, ou no lugar que você escolher, você possa estar a cada dia, intencionalmente, intensivamente, buscando ao Senhor. Mas existem alguns princípios que nós precisamos observar, que se tornam importantes para nós podermos cultivar e desenvolver essa vida de oração. O primeiro princípio, eu alistei aí, vocês, quem recebeu a folhinha, vai poder acompanhar. Nós vamos desenvolver uma vida poderosa de oração quando nós nos aproximarmos com confiança em nome de Jesus. Nos aproximarmos de quem? De Deus, do próprio Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Assim sendo, o assim sendo vem explicar o texto anterior, falando a respeito do sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus. E aí ele diz: então, tendo este sumo sacerdote, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando nós nos aproximamos de Deus, não foi por uma iniciativa nossa, mas o próprio Deus que tomou essa iniciativa. Ele tomou a iniciativa primeiro. E agora nós temos a oportunidade de podermos estar nos aproximando dele. Quando nós estamos chegando perto do Senhor, não é pela nossa própria justiça, mas pela justiça do Senhor. Quando nos aproximamos em nome de Jesus, nos achegamos na sua autoridade e não na nossa, porque nós não temos autoridade. Nós precisamos crer que as nossas orações têm o poder de mover montanhas, porque nós somos convidados a estarmos na presença do Senhor. Muitas vezes a gente acha que a nossa oração não tem significado. Mas se o próprio Deus manifestou o interesse de se aproximar de nós, e Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, significa também que Ele entende que as nossas orações, elas podem, inclusive, uma oração com fé, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, ela pode, inclusive, mover montanhas, no sentido que Jesus deu o exemplo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir a esse monte que sai de um lado para o outro,
dando este exemplo, mostrando que nós temos acesso a Deus, mas nós precisamos desenvolver este relacionamento, esta fé, e a nos aproximarmos com confiança, e não com medo. Quantas vezes, irmão, alguém chegou perto de você e pediu que você estivesse orando por ele, e você disse, não vou orar por você, porque a minha oração, não sei, parece que não é bem assim que Deus ouve, né? Pede ao pastor, o pastor ora por você. E aí a pessoa vem muitas vezes pedir ao pastor para orar. Eu já disse que o poder da oração não está em quem ora, mas em quem ouve a oração. Mas nós temos que ter a consciência de nos aproximarmos com confiança. Como que eu posso me aproximar de Deus e pedir alguma coisa a Ele, ou pedir perdão pelos meus pecados, ou adorar ao Senhor, ou interceder pela vida de alguém, se eu não confio que Ele pode fazer isso? Se eu não creio nele? Se eu tenho apenas a ideia de que Deus é uma figura, e agora histórica, e em alguns casos mitológica. E eu estou nessa comunidade chamada igreja, porque eu acho que é bem conveniente. Porque infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo numa época em que ser cristão, ser crente, é conveniência. É conveniente eu ser crente. Não tem nada mais a ver com compromisso, com quebrantamento, com fidelidade, com arrependimento, mas com conveniência. Então, como que eu posso me aproximar deste Deus que é poderoso, que eu sei que Ele é poderoso porque as Escrituras assim nos garantem, e nós falamos isso, e você fala isso todos os dias, que Deus é poderoso, mas como que você pode se aproximar dEle se você não tem confiança de que quando você está em oração, você está diante do Deus Todo-Poderoso? Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de se achegar ao Senhor. Talvez aquele medo que Josué teve lá, né, no capítulo 1 de Josué, é o medo que tem paralisado você, e a sua vida de oração não tem sido uma vida de oração genuína, porque você tem medo. Porque você parece que não crê, não se aproxima com confiança. Em nome de Jesus. É por isso que este tipo de oração, quando nós fazemos em nome de Jesus, Jesus não fez oração no seu próprio nome, Ele colocou a oração. Mas existem outras que nós encontramos que falam a respeito do nome de Jesus. E quando nós pronunciamos o nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos dizendo para Deus que nós temos toda a confiança de que Jesus, que foi homem, que suportou as dores, que sabe o que nós estamos passando, é em nome dEle que nós estamos suplicando, pedindo, intercedendo ao Senhor. E é por causa do nome de Jesus que nós cremos que Deus vai responder às nossas orações. Os tipos de respostas são coisas que nós vamos ver mais adiante, mas Deus vai responder às nossas orações. Um outro princípio importante é que nós temos que gastar um tempo de qualidade, permitindo que Deus sonde o nosso coração para que estejamos limpos de qualquer pecado ou impedimento. Observe o que está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quando nós olhamos para este texto, é um texto do Velho Testamento. E aí muitas vezes a gente fica pensando, não, mas é um texto do Velho Testamento, não tem uma ligação, não tem um significado com a graça que nós estudamos no Novo Testamento. Muito pelo contrário. Esse texto vem exatamente corroborar ou consolidar a ideia de que se nós estamos dizendo que não temos pecado, nós somos mentirosos. 1 João, capítulo 1, fala sobre isso. Por isso, o texto de 1 João 1,9 nos fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão é algo que deve ser
praticado, vivido por todos nós. Confissão e abandono do pecado. Mas muitas vezes nós preferimos fazer conforme o autor de Provérbios escreve. Nós preferimos esconder. Quem esconde os seus pecados não prospera. É de suma importância, meu querido irmão, que sua confissão e arrependimento sejam completos. Nós precisamos abrir os nossos corações, rasgar os nossos corações diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Você já observou que na maioria das vezes, nas nossas orações, nós não fazemos confissão de pecados? Nós pedimos perdão dos pecados, mas nós não fazemos confissão. A gente chega lá, a gente ora no final, perdoa os nossos pecados. Tem gente que fala assim, perdoa a multidão dos nossos pecados. Irmão, se você está vivendo na multidão de pecados, é porque você pode até ter reconhecido, mas não abandonou. E o texto de Provérbios fala, a gente tem que confessar e tem que abandonar. E muitas vezes, nos nossos momentos devocionais, nós pouco confessamos ao Senhor. Talvez precisamos voltar ao primeiro amor, daquele primeiro momento. Lembra no dia que você se converteu? Talvez a sua experiência de conversão tenha sido algo bem especial para você. Mas eu me lembro no dia que eu me converti, quando tinha apenas 10 anos, de que eu levantei a minha mão e fui na frente da igreja, e eu fui ali, e eu fui andando, indo para frente da igreja, falando um monte de coisa que eu havia feito de errado. Era uma espécie de um caminhar de confissão. E eu me lembro que eu fui na frente falando um monte de coisa que eu tinha feito de errado, porque eu entendi que eu tinha que confessar aquilo para Jesus me perdoar. Era um garoto de 10 anos, ouvi a mensagem pelo pastor Deodoro Taitz, na primeira igreja batista em Goiabeiras, pastor que me batizou depois. E eu entendo que com o passar da nossa vida cristã, nós começamos a criar alguns vícios. Então a gente vai orar, a gente já ora, a gente faz um elogio a Deus, depois a gente começa com a nossa lista de pedidos, a gente pede por alguém que a gente conhece, que a gente ama, que a gente quer o bem daquela pessoa, e no final a gente termina assim, perdoa os nossos pecados, ou a multidão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Mas muitas vezes ainda há no nosso coração e na nossa mente que aquele pecado precisa ser completo, precisa ser confessado de maneira completa. Talvez, irmão, no seu momento devocional de oração e de confissão, você tem que pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa-me porque eu menti, eu minto, e eu preciso parar com isso, Senhor. Esse é o meu pecado, eu quero abandonar isso, Senhor. Talvez você tenha que ser claro para Deus. Aí você fala, mas Deus não sabe? Deus sabe, mas muitas vezes você precisa ser claro para Deus, na sua fala, para você também tomar consciência disso. Porque a gente tem consciência, mas a gente diz que não. Eu sei que eu minto, eu sei que eu sou pecador, mas eu falo que não. Perdoa os meus pecados. Está incluída a mentira. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? A oração, quando nós estamos confessando os nossos pecados e abandonando os nossos pecados, é como se nós estivéssemos numa batalha. A Bíblia nos fala que nós estamos numa batalha espiritual. Não é contra homens, contra carne, mas é contra os principados e as potestades. Então, a oração não é para nos prepararmos para a batalha. A oração, ela é a batalha. É porque no momento de oração, de confissão, que nós estamos na maior batalha. Você vai ter que abrir mão do seu ego, do seu egoísmo, do seu orgulho, para se colocar diante do Senhor, depender do Senhor, pedir perdão ao Senhor, se arrepender. E o inimigo não quer isso. E é uma batalha. É uma batalha. Tem um filme que já esteve nos cinemas, mas já deve estar disponível aí para muitas pessoas poderem baixar e assistir, chamado Quarto de Guerra. É um filme que vale a pena você assistir.
vale a pena você perceber o que acontece, a verdadeira batalha e aonde ela acontece, é exatamente no momento da oração. Por isso que, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, quando nós abandonamos, nós entendemos que nós estamos passando por essa batalha. E quando nós começamos a orar, devemos crer que Deus pode nos encher com intensa paixão e amor próprio dEle, do próprio Deus, para nós podermos vencer. Por isso, como segundo princípio, tenha um tempo e permita que Deus sonde o seu coração para que você esteja limpo de qualquer pecado ou impedimento. Terceiro princípio, peça especificamente que Deus o encha e o unja com o Espírito Santo. Efésios 5,18 nos diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós temos que aprender a ser sensíveis aos toques do Espírito Santo e às responsabilidades que Deus quer nos dar à medida que nós oramos. Nós precisamos estar com o nosso coração amolecido para podermos sentir, perceber e ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito do texto do Apocalipse, quando o evangelista, no caso o apóstolo João, que escreveu, falando às igrejas da Ásia, ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos, irmãos, fazer uma limpeza nos nossos ouvidos espirituais, para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Nós temos que acabar com aquele paradigma aqui. Quantos de vocês já ouviram dizer que os batistas não têm Espírito Santo? Quantos? Levanta a mão. Quem já ouviu? Batista não tem Espírito Santo, né? Porque alguns acreditam que a pessoa é batizada no Espírito Santo e ela só é batizada no Espírito Santo se ela falar em línguas. É mentira. Não é bíblico isso. Falar em línguas é um dom espiritual, mas não significa que você falar em línguas, você foi batizado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi batizado pelo Espírito Santo e não falou em línguas. Muito pelo contrário. Lá na frente ele disse: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada me adiantaria, só faria barulho. E depois em Coríntios ele falou: prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda do que 1000 e ninguém entender nada. Então, se alguém algum dia disse para você, ou vai dizer para você, que você só é batizado no Espírito Santo se você falar em línguas, isso é mentira, porque não é bíblico. Falar em línguas é um dom espiritual, sim, mas não é o único que vai dizer que você é batizado no Espírito Santo. Nós somos selados, nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus quando nós nos entregamos a Jesus. Efésios nos fala assim. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, diz que o selo, o Espírito Santo vem com um selo e marca a nossa vida, dizendo que nós somos de Cristo. Então, os dons do Espírito, Ele vai dar a cada um de acordo com a vontade dEle. Não adianta você ficar pedindo: Deus, me dá o dom da profecia, Deus, me dá o dom da cura, Deus, me dá o dom das línguas, eu quero falar línguas. Deus não vai te dar. Porque os dons, Ele dá conforme a vontade dEle. É para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Então Ele vai dar do jeito dEle, não adianta você pedir. Agora você pode pedir uma coisa, você pode pedir o fruto do Espírito. Isso você pode pedir: amor, bondade, mansidão, humildade, longanimidade, domínio próprio. Isso você pode pedir. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque a nossa vida de oração, ela só vai ter realmente poder se o Espírito Santo de Deus agir em nós. Então, meu querido irmão, você que é um crente, vamos colocar aqui, né, está aqui nesta igreja, uma igreja batista, você que aceitou Jesus no seu coração, você que é servo do Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É Deus que está habitando em você. Eu gosto muito dessa ideia. Eu ouvi de um amigo meu, ele falando: Deus mudou de endereço. Deus deixou de estar lá no céu
e foi habitar no seu coração, na sua vida. É o Deus que vive em nós, é o Espírito. Mas nós estamos sensíveis a ouvir a voz dele? Aí você fica muitas vezes pensando, mas como que isso é possível? É a mesma coisa que o pai e a mãe quando fala coisa para os filhos, né? O filho até que escuta o que o pai falou, mas não deu atenção. E a mesma coisa, o filho fala alguma coisa para o pai e para a mãe, o pai e a mãe até escutam, mas não deram atenção. Quando ele fala que a gente tem que ouvir o Espírito, a gente tem que dar atenção àquilo. Escutar dando atenção ao que o Espírito está falando ao nosso coração, à nossa vida. Ele vai nos dar direção, ele vai nos ajudar. E ele vai fazer o quê? O Espírito Santo vai nos ajudar, inclusive, a orar. Porque nós não sabemos, irmãos. Olha Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a ação desse Espírito Santo, interceder por nós com gemidos inexprimíveis. É como se o Espírito Santo pega a nossa oração, que a gente está tentando fazer, porque nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos fracos, e ele vai e ele coloca diante de Deus com gemidos inexprimíveis, que o próprio Deus entende. Aí ele fala, e aquele que sonda os corações, quem sonda os corações? Deus Pai. Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos orar de acordo com a vontade de Deus. Aí o nosso egoísmo, aquilo que é vaidade, que não é necessidade, tudo vai embora. Porque Deus vai ouvir a oração, que o Espírito vai trabalhar em nós, dentro da vontade do próprio Deus. Esse Espírito que é fantástico, mas que ele é esquecido. Pastor Francis Chan escreveu um livro muito interessante falando sobre isso, o Deus esquecido. Se nós estamos vivendo, nós estamos falando que o Espírito Santo de Deus está aqui e habita em nós, por que que nós não estamos dando atenção a ele, escutando, sendo sensível? Por isso, como terceiro princípio, peça especificamente que Deus encha e unja com o Espírito Santo. E o quarto e último princípio, determine-se a orar com fé e expectativa genuínas. Creia, você vai orar, você vai pedir a Deus, tenha expectativa. O texto nos diz, respondeu Jesus, tenha fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Só crendo é que a oração terá o poder de Deus. E para isso, muitas vezes nós temos que usar a palavra de Deus para saber a vontade de Deus em nossa oração. 1 João capítulo 5, 14 e 15 diz, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos. Lembra que eu falei lá no início? Nós temos que nos achegar a Deus com confiança. Então, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve e sabe. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Isso nos faz entender que a fé, irmãos, é uma escolha e não é um sentimento barato. A fé é uma opção, você escolhe. Assim como você escolhe também amar, você escolhe desenvolver a sua vida de fé, crendo nas promessas de Deus, mesmo que as circunstâncias pareçam adversas.
mas nós podemos desenvolver essa vida de fé. O profeta Abacuque nos diz: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, ainda que não haja mais alimento, nos campos, que não haja mais ovelhas no curral, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu sempre me lembro desse texto porque é um texto que nos faz pensar o seguinte: eu creio, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, não pelo que Ele faz por mim, mas pelo que Ele é para mim. Porque fazer, Ele já fez. Morrer numa cruz, perdoar os meus pecados, aceitar a minha pessoa, que muitas vezes tem um jeito totalmente errado, e Ele me aceita, me perdoa, mas Ele não fica conformado assim. Ele me aceita, mas Ele não quer que eu permaneça desse jeito. Ele vai querer transformar a minha vida para eu melhorar. E isso tem a ver com a escolha de fé, de crer. Por isso, quando nós nos aproximarmos do Senhor em oração, nós precisamos ter esperança e expectativa genuínas de que Ele vai ouvir as nossas orações. Irmãos, Ele vai ouvir as nossas orações. Ele pode responder sim, Ele pode responder não, Ele pode responder espere um pouco mais, cresça um pouco mais, ou Ele simplesmente pode dizer: não vou te responder. É um direito dele. Ele é Deus. Mas nós nos achamos deuses e queremos exigir de Deus. Tem umas doutrinas aí, que falam que você tem que exigir. Você vai declarar. Você vai fazer isso. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. E aí então, irmãos, nesse intuito de aprender a orar, eu peguei uma música do pastor Gerson Borges, homem de Deus, que é compositor, e eu coloquei a letra da música aí, que diz assim: ensina-me a orar, ó Jesus bendito, eu quero escutar e aprender. Olha como que ele já vai quebrando um paradigma, porque a gente acha que orar é só falar, e ele já diz: eu quero escutar e aprender. Pois logo cai a tarde, a noite desce, e o peito desconhece o que fazer. Na minha solidão mora uma lembrança, saudade de um lugar que nunca vi. Quintal e correnteza, café, bolo na mesa, e um povo amigo em volta, um bem-te-vi. Aí ele diz: ensina-me a orar, ensina-me a pedir, ensina-me a rogar, e a nunca desistir, orar com fé. Ensina-me, e eu quero tanto aprender. Ensina-me a orar, ensina-me a bater na porta do teu lar, até eu receber. Ensina-me a orar, te escutar, te conhecer, te encontrar, te conhecer. E aí a segunda estrofe: ensina-me a orar, com ou sem vontade. A minha alma não sabe o que quer. Às vezes gente perto, ou dias de deserto, fechando-se em si mesma, tão sem fé. Ensina-me a orar. Eu tenho ouvido esse CD desde que quando eu comecei a preparar esses estudos, e essa música é uma delas. Tem a outra que ele fala sobre oração, ele canta o Pai Nosso também, muito bem feito, bem elaborado, um arranjo muito legal. Mas essa música, ela fala muito ao meu coração, porque ela mostra muito da minha vida. Quando ele fala: olha, ensina-me a escutar, a aprender, ensina-me a orar com ou sem vontade, porque tem dia que a gente não tem vontade nenhuma de orar. Não é verdade, irmão? Parece que aquele dia que você levanta, que está tudo nublado na sua vida, você não está com vontade de orar, falar com Deus. E aí ele fala, na súplica dele: me ensina a orar, porque muitas vezes eu não tenho vontade, é porque a minha alma não sabe o que quer. Muitas vezes a minha alma quer ter muita gente perto, ou muitas vezes eu quero viver muito sozinho, bem num deserto. Por isso, eu preciso aprender a orar, a pedir, a rogar. E aí, essa letra dessa música que eu deixei para vocês aí, para que você possa lembrar. E aí a gente vai ouvir a música agora, e nós vamos encerrar o nosso momento aqui na igreja, ouvindo essa música.
E que a mensagem dessa música seja também a sua oração de súplica para aprender a falar com o Pai.